Tudo no Brasil é desigual, sempre foi. Mas aí, quando a pandemia chega, dizem pra gente que estamos no mesmo barco. Dizem pra gente que o vírus vai ser capaz de fazer aquilo que nada nunca foi capaz de fazer na história desse país. Dizem que o vírus vai acabar com a desigualdade, infectando ricos e pobres, brancos e pretos da mesma forma e sem distinção. Se você cair nessa, suas chances de cair duro no chão aumentam. Não se engane, as autoridades médicas falam em grupo de risco. O grupo de risco que, aliás, é imenso. Se você somar quem tem diabetes, com quem tem hipertensão, com quem tem asma e assim por diante, você vai concluir que mais da metade dos adultos está no grupo de risco da Covid-19 no Brasil. Os riscos associados à idade e às comorbidades são bem conhecidos. O noticiário fala disso o tempo inteiro. Mas tem um risco sobre o qual pouca gente fala. Quem vive em condições de saneamento precárias, em moradias improvisadas e sem espaço para se isolar da maneira adequada, também corre perigo. E é aqui que a grande injustiça histórica do Brasil se faz sentir mais uma vez. Ao longo da história brasileira, o critério racial definiu quem tinha acesso à moradia, quem tinha acesso a saneamento básico, quem tinha acesso à dignidade. Resultado: a gente inventou um país em que pele retinta é fator de risco para a doença. Os números que você vai ver a seguir comprovam isso. É ridículo, é ultrajante, é Brasil. Esse lugar é Moema, na zona sul de São Paulo. Aqui tem tudo. Tem uma boa oferta de serviços, tem comércio, tem restaurantes sofisticados e, claro, tem rede de água e esgoto. Em Brasilândia, na zona norte, as coisas são visivelmente diferentes. A diferença entre Moema e Brasilândia se expressa na maneira como a desgraça da pandemia se faz sentir nesses dois lugares. Para cada pessoa que morre da Covid em Moema, 4 morrem na Brasilândia. Essa é a realidade. No distrito pobre, a doença mata 4 vezes mais. Essa informação está nessa reportagem aqui da Agência Pública, que vale cada minuto da sua leitura. O link para a reportagem está na descrição do vídeo. Lá você vai poder ler. O bairro com maior número absoluto de mortes em São Paulo é Brasilândia, com 103 casos. A região tem cerca de 50% da população negra. A média de São Paulo é de 37%. No extremo oposto, o bairro com menos negros da cidade, Moema, teve 26 mortes. A média de negros na região é de menos de 6%. Na mesma reportagem da Agência Pública, você encontra esse gráfico aqui, comparando os dias 11 e 26 de abril. Aqui você percebe que, embora o número de mortes esteja crescendo para todos, esse crescimento se dá de maneira desigual. O número de mortes entre os brancos cresceu pouco mais de 3 vezes no intervalo citado, mas entre os negros o crescimento foi de 5 vezes. A desigualdade se revela ainda pior quando você entende a progressão das transmissões. É que o vírus chegou trazido por quem veio do exterior, se espalhou pelas cidades e aí logo foi parar nos bairros mais pobres. Esse outro gráfico aqui mostra muito bem esse percurso. Em 11 de abril, os brancos eram 62,9% dos mortos pela Covid. Os negros eram 34,3%. Na medida em que o tempo passou, a presença dos negros entre os mortos foi aumentando até chegar a 45,2% no dia 26, quando os brancos eram 52,3%. Esses números são de abril. Observando a tendência, é de se esperar que a essas alturas, essas linhas já tenham se cruzado. Foi numa manifestação no Tennessee, nos Estados Unidos, que surgiu esse cartaz aqui: sacrifiquem os fracos, reabram. Isso pode estar escrito em inglês, mas não pense que essa lógica cruel não se faz sentir aqui no Brasil também. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo?
e não acontece nada com ele. A imprensa classifica discursos como esse do presidente de acientíficos. Pode ser muito pior do que isso. A ideia de deixar a parte mais vulnerável da população contrair o vírus e morrer não é apenas um ataque à ciência. Isso também pode ser um aceno a uma das ideologias mais perversas da história da humanidade. O alerta veio do Dr. Arnaldo Lichtenstein, da Faculdade de Medicina da USP, durante uma participação dele no Jornal da Cultura. Não é um negacionismo da ciência isso. É uma linha de raciocínio muito diferente e cruel. As pessoas que vão morrer, muitas, são os idosos. Aí tem a fala, mas já ia morrer mesmo. E vão ficar os jovens e atletas. Então, se a gente pegar pedaços da fala, tem uma lógica intensa. Isso chama eugenia. O jeito mais fácil de compreender o que é eugenia é olhando para esse quadro aqui. O nome é Redenção de Cã. A obra é de um espanhol chamado Roberto Brocos e foi concluída em 1895. Aqui você vê essa senhora, aí a mulher da geração seguinte e, por fim, o bebê. O que está rolando aqui é um embranquecimento gradual, geração após geração. É horrível pensar nisso, mas esse embranquecimento já foi o sonho brasileiro. E olha, nem faz tanto tempo assim. Em 1911, um brasileiro chamado João Batista Lacerda usou esse quadro para ilustrar o plano dele de embranquecer o Brasil até que não sobrasse mais nenhum preto. Um século, apenas 100 anos, seria o prazo necessário para fazer isso acontecer. Lacerda fez essa previsão num evento chamado Congresso Universal das Raças, que aconteceu em Londres. Esse era um evento para celebrar a eugenia. Era um tipo de Comic Con infernal, com racista e pseudocientista para todo lado. Gente que naquela época, infelizmente, era levada a sério. Foi para uma plateia assim que Batista, o expoente brasileiro da eugenia, afirmou: a população mista do Brasil deverá ter, pois, no intervalo de um século, um aspecto bem diferente do atual. As correntes de imigração europeia, aumentando a cada dia mais o elemento branco desta população, acabarão, depois de certo tempo, por sufocar os elementos nos quais poderia persistir ainda alguns traços do negro. Entre 1911, quando Batista fez a apresentação dele no Congresso Racista, e os dias de hoje, muita coisa aconteceu. A eugenia tomou um tombo atrás do outro. Com o tempo, ficou claro que ela era um assinte contra a ciência, contra a diversidade, contra a decência. No campo político, a derrota da Alemanha na Segunda Guerra também foi uma derrota da eugenia. Foi assim e deve continuar sendo assim, porque eugenia é coisa de perdedor. Só que um perdedor ressentido pode ser um perigo. Então, quando você fala que morram os vulneráveis para a gente ter uma geração saudável, isso chama eugenia. Lembre-se de que sistema político mundial usava isso. Se a vida tá difícil no asfalto, imagina na favela, onde pode faltar até água e sabão para a mais básica das higienes, onde falta até espaço para garantir um isolamento adequado. Muitas organizações se comprometem a fazer a diferença nas favelas, mas o fato é que algumas têm mais credibilidade que outras. A CUFA vem realizando um trabalho importante há décadas e muitas das iniciativas da CUFA foram premiadas internacionalmente. Nesse momento, a Central Única de Favelas tem uma vaquinha online para ajudar as favelas a atravessar a crise sanitária. O projeto se chama Mães da Favela, como explica o fundador da CUFA, Celso Ataíde. E, nesse momento, a CUFA cria um programa que é desenvolver uma ação de levar renda para essas mulheres. É uma renda baixa, sim, o valor de uma bolsa, o valor de uma cesta básica de R$120 por 2 meses. Mas, ainda assim, levar o dinheiro para essas mulheres, essas mães, melhor dizendo, é uma forma que a gente tem de fazer com que ela faça a escolha daquilo que ela precisa comprar. Porque muitas vezes a gente leva um saco de feijão para ela e o que ela precisa é do gás. O link para colaborar com a CUFA está pinado aí nos comentários. Você pode dar uma olhadinha, você pode ajudar,
se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí a Natália e o Alessandro, os dois direto da África do Sul, com a mensagem que segue: educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Beijo, gente. Valeu!